Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz assim: eu passarei a ler na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Não vou ler na tradução normal. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente diante de mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Amém. Assim escapei do governador. Permita-me ter uma palavra de oração nessa hora. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por sua palavra que é lida e pela oportunidade de compreendê-la nessa noite, Senhor. Pai, que nós possamos, por meio deste episódio que acontece na igreja de Corinto e na vida do apóstolo Paulo, que possamos, ó Deus, ser conduzidos na sua vontade e compreender, Senhor, o que está à nossa frente em relação à vida, em relação ao que vemos, o que ouvimos. Pai, ajuda-nos a melhorar como cristãos, como os teus filhos, Pai. Ajuda-nos a viver a tua palavra em todos os aspectos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Reveste-nos com sua misericórdia e bondade. Reveste-nos, ó Deus, com teu poder. Restaura a nossa fé. Restaura a nossa esperança. Restaura as nossas vidas, Pai. Restaura-nos em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um trem cheio de passageiros que certa noite fazia a sua rota regular a caminho de Londres. Naquele dia chovia torrencialmente durante todo o dia. E com o cair da noite, o intenso nevoeiro descera sobre a estrada de ferro. E de repente o maquinista avistou uma pessoa com os braços abertos em desespero. O maquinista freou o trem, que rangeu sobre os trilhos e parou. O condutor saiu para investigar o que havia e descobriu que, pouco adiante, uma ponte havia ruído ao peso das águas empeladas de uma corrente. Procuraram então a pessoa que salvara a vida de tantos passageiros, mas não encontraram ninguém. Foi então que o maquinista, examinando os faróis do trem,
deparou com uma cena estranha. Uma grande mariposa de asas abertas estava morta e colada ao farol. E foi o reflexo da sua agonia que lhe serviu de aviso. Este incidente da mariposa pode ser comparado ao amor de Cristo pela humanidade. O reflexo do corpo de Cristo, de braços abertos, sobre a cruz do Calvário, tem salvo a vida de milhares de almas através dos séculos. Seria por mero acaso que tal vespa surgira exatamente no momento oportuno? Meus irmãos, essa é a relação de cuidado e zelo que o Senhor tem por sua igreja e por seus filhos. No texto de Paulo aos Coríntios, essa relação será apresentada de uma forma muito clara. Clara porque perceberemos e passaremos a observar o cuidado do apóstolo Paulo com uma igreja que sempre passava dos seus limites. Uma igreja que sempre corria o risco e às vezes cometia erros que comprometia a sua vida ou a sua forma de viver a vida cristã. Paulo, então, é levado a exortar e corrigir esta igreja por diversas vezes, porque justamente suas ações conduziram eles a uma vida de erro. Eu entendo que Deus continua cuidando de seus filhos, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. João Calvino disse que a igreja sempre será libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso, Ele é poderoso para salvá-la, e jamais suprime dela a sua graça e suas bênçãos. A motivação, então, de Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, é justamente manifestar o cuidado para com esta igreja. Paulo vai tentar desmontar certas construções, estruturas de pensamentos, que traziam grandes problemas para a vida do dia a dia, para o cotidiano destes irmãos e irmãs que aqui viviam. Por isso que ele vai recorrer nesse texto do capítulo 11 à sua própria loucura, levando esses irmãos ao arrependimento. E o capítulo 11, verso 1 e verso 2, inicia Paulo dizendo assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, ó igreja de Corinto, porque eu zelo por vocês. Eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo, então, ao exercer o zelo por esta igreja, Paulo, ao perceber que a igreja estava entrando em rota de colisão, Paulo, a perceber que esta igreja, exatamente como um trem desgovernado ou um trem a caminho do precipício, Paulo vai exortar esta igreja dizendo: olha, eu zelo por vocês e quero apresentá-los como uma virgem ao seu noivo. Quero
apresentar-vos uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. O casamento era constituído a partir de dois momentos. O momento do noivado e o momento em que se efetivava o casamento. O indivíduo estabelecia um contrato com a sua noiva, e naquele contrato já era fixado algumas cláusulas, entre elas, que daqui a um ano ele iria entrar nas noites de núpcias, ou seja, o casamento iniciava-se a partir de um contrato. E a partir desse contrato do noivado, esse casal estava obrigado a viver juntos. E só poderiam se separar se houvesse a morte ou uma carta de divórcio. Depois de um ano de espera no noivado, aí sim tinha a grande festa para a consumação da celebração do casamento. Então Paulo está dizendo que o seu objetivo em conduzir a igreja é entregar esta igreja ao noivo, que está guardando ela pura, imaculada, perfeita, para casar-se com ela. Paulo está dizendo que o seu zelo com esta igreja é porque justamente ela é a noiva que precisa ser entregue a um só esposo, que é Cristo Jesus. E o retrato dessa igreja não é bom, não. O retrato dessa igreja é feio. A fotografia dessa igreja não está legal, não. Porque Paulo, ele percebe que ao longo de muitas e muitas pregações, agora ele se vê tendo que retornar à igreja, tendo que novamente instruir a igreja, porque esses irmãos começaram a aceitar outro tipo de evangelho, outro tipo de ensinamento, outro tipo de orientação, que não era legal. Veja só o versículo 3, por favor. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade, a pureza devidas a Cristo. A preocupação de Paulo é justamente por conta das consequências que o engano trazia à mente desses cristãos, que estavam sendo corrompidos por uma falsa verdade. Meus irmãos, devemos nos lembrar que lá no Gênesis, a serpente chega para Eva e vai dizer: Eva, você ouviu Deus dizendo que certamente você morrerá, mas não é bem assim. Porque Deus sabia que no dia que você comesse do fruto da árvore, você seria eterna como Deus é. Você viveria para sempre, aí parafraseando na versão atualizada, N. Fernando. Você viveria para sempre. Você vai desfrutar de uma vida que você nunca antes imaginou, Eva. E a Bíblia diz então que o resultado daquela escolha, o resultado da corrupção da mente de Eva, fez com que por meio do seu pecado, o estrago fosse feito em toda a humanidade. A humanidade sofreu com a escolha de Eva. Seu marido, todos nós sofremos com a escolha feita pelo casal Adão e por Eva. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos enganados? Quantas vezes nós não passamos a defender verdades, conceitos, com unhas e dentes, justamente porque nós não aceitamos a vida proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo.
Paulo tem receio, justamente porque o estrago feito pelos falsos era muito grande. As pessoas estavam vivendo uma verdadeira cegueira espiritual, e é isso que acontece nos dias de hoje. Muitos estão vivendo esse engano da serpente e a cegueira espiritual. Muitos irmãos, muitas irmãs abandonaram os ensinos de Cristo, justamente porque caíram na tentação da velha e astuta serpente. Muitos de nós entraram por caminhos errados, porque entramos e caímos no conto da velha e astuta serpente. Veja só o versículo 4, por favor, do capítulo 11. Paulo está dialogando com eles nessa carta, dizendo: olha, eu tenho zelo por vocês, quero apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, mas eu receio que vocês tiveram a mente corrompida, eu receio que vocês estão pagando um alto preço por causa do pecado de vocês. E aí Paulo, no verso 4, vai dizer assim: por que vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós? Meus irmãos, infelizmente, estamos vivendo esse período, o período do individualismo, o período que literalmente homens e mulheres acionam o botão D, dizendo: dane-se, dane-se, assim eu levo a minha vida, assim eu conduzo a minha vida. Dane-se, dane-se com o que os outros pensam de mim, dane-se com o que os outros falam de mim, dane-se com o que as pessoas têm a dizer a meu respeito, dane-se. Vivemos tempo que a nossa juventude recebe todos os dias um caminhão de informação e são estimuladas a viver livremente, tentando se descobrir ideologicamente. A sociedade prega que faz parte da vida se descobrir, experimentar, ter, viver. Porque o que será do amanhã se você não viver o hoje? Meninos e meninas que deveriam estar brincando pelos quintais de casa, estão se vestindo como mulheres, expondo toda a sua sensualidade e colocando em risco a sua sexualidade. Meninos e meninas sendo provocadas no Facebook, porque suas fotos são provocativas. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Meninos e meninas que não respeitam o professor de sua sala, que desdenham dos mais velhos, que dão as costas para uma palavra de ordem, vivem sem causa. Parece que nós retornamos aos anos 60, rebeldes sem causa.
E o pior de tudo que vivemos um período de tamanha cegueira ou falta de percepção, que por vezes nós, pais, aplaudimos esse estilo de vida imposto pela sociedade. Nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos não saberem um versículo de cor. Nós, pais, somos responsáveis por não ter oração na nossa casa. Nós, pais, somos responsáveis que nossos filhos gostam mais dos 10 passitos do que os 10 mandamentos. Nós, pais, somos responsáveis. Você é responsável quando você aplaude o seu filho. Você é responsável quando você diz: ei, que coisa mais linda! Você é responsável quando o seu filho fala palavrão e você diz: o exemplo sou eu. E desculpa, gente, eu preciso dizer tudo isso, porque senão daqui a alguns anos nós vamos estar chorando juntos pelo seu filho que não quer saber do Evangelho. Por favor, me desculpe se eu estou sendo agressivo com você, mas o fato é que tipo de exemplo somos para os nossos filhos? Que tipo de modelo nós somos para eles? Paulo está repreendendo a igreja. Paulo está tentando recuperar a consciência desses irmãos que tiveram sua mente corrompida com o engano de Satanás, e eles estavam como um trem caminhando no trilho que lá na frente está rompido, eles vão cair. Paulo está dizendo: gente, vocês aceitam todo tipo de pregação, está errado. Está errado. A gente vive sem limites. Não existe limites para absolutamente nada. Não tem limites para que quantas mulheres o homem crente pode ter, falando cristão, tá? Cristão. Não tem limites para a mulher. Não tem limites, porque a mente está sendo corrompida. E aí a gente entra num culto e diz assim: Deus fala comigo. E aí Deus está falando com você e você está dizendo: a palavra hoje não é para mim. Aí pensando nessa questão, eu tive a infelicidade nessa semana de ouvir um convite para quem quiser se tornar membro de uma igreja. Por questões óbvias, não vou citar o nome da igreja. Me ajuda, Deus. Aí tinha um aplicativo da igreja, o lançamento do aplicativo, que você acessa a aba tornar-se membro ou membrar-se, e ao você membrar-se, você vai receber o vídeo do apóstolo. E a chamada é: torne-se membro de nossa igreja, em São Paulo, no Brasil ou no mundo.
E após a chamada, entrava uma pessoa apresentando o aplicativo que está disponível em Android, para Android e para Apple. E nesse aplicativo, que você pode se tornar membro, a pessoa dizia assim: ao clicar e tornar-se membro da igreja, você receberá o vídeo do apóstolo, ele fará uma oração e ele será sua cobertura espiritual. Além disso, você pode desfrutar de muitas vantagens. É como se fosse milha de viagem, né? Contrata que você vai poder usar e trocar por alguma coisa. É esse o evangelho de hoje, gente. É esta pregação, e me desculpe se alguém está assistindo, faz parte desta igreja que tem um aplicativo que você se torna membro. Pelo amor de Deus, acorda! O evangelho provoca cura, provoca. O evangelho te abençoa. Mas eu não sou evangélico por causa da cura. Eu não sou evangélico por causa das vitórias. Eu não sou evangélico por causa das portas que podem se abrir. Eu não creio em Jesus porque por aquilo que Ele pode fazer por minha casa, por minha família. Eu creio em Jesus porque Ele me amou. Eu creio em Jesus porque Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Salvar todo aquele que nele crê. Eu sou cristão por isso. Eu sou cristão por causa da cruz. Eu sou cristão por causa deste ato. Eu sou cristão porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E Paulo está repreendendo esta igreja, indignado com esse tipo de gente, que ele se esforçou tanto para pregar, se esforçou tanto para ensinar. E é mais ou menos assim que eu me sinto às vezes, gente. Que a gente se esforça para pregar. A gente constrói a mensagem. A gente começa a orar a partir do término desse culto, dizendo: Senhor, me dá uma mensagem para abençoar a igreja. Fala com o seu povo, Senhor, fala com o seu povo, fala com o seu povo. E aí a pessoa chega em casa e vai lá, assiste a pregação televisiva e coloca um copo com água e se ajoelha e diz: aqui está, Senhor, abençoa a minha vida, e toma um copo com água e agora eu sou abençoado. A gente se mata para conhecer o texto bíblico, para entender o contexto, alguns estudos, a gente se esforça ao máximo, para a pessoa ficar plugada e ouvir besteira. Veja só o que Paulo diz aqui no versículo 13, por favor. Porque os tais, olha só, capítulo 11, verso 13, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Gente, me diz uma coisa. O que você vê nessas grandes pregações? É só dar aqui os R$919 que você vai ser próspero. Você paga seu aluguel? Paga aluguel? Quem paga aluguel aqui tem uma receita para você. Contribua com um aluguel no ano e Deus vai garantir os 12 meses de aluguéis. Além do seu dízimo e da sua oferta, claro, né? Quem paga prestação de casa, contribua o equivalente a uma prestação da sua casa, que o Senhor vai te abençoar. Mentira!
Você vai entrar numa roubada, mentira! Bom, Paulo, nesse momento, tentando recuperar a consciência da igreja, ele se opõe àqueles que se aproveitavam dos crentes daquela época, demonstrando suas obras, a fim de que fique claro que Paulo, ele na verdade sofria pela igreja, enquanto os falsos apóstolos usavam a igreja. Nada diferente nos dias de hoje. Quanta gente querendo usar a igreja. Quanta gente querendo usar o evangelho para se promover, para se autopromover, ou para defender as suas crueldades. Quanta gente não faz isso? Vejamos o versículo 22, capítulo 11. Já que os falsos apóstolos estavam promovendo uma vida que não tinha nada a ver, olha só o que esse apóstolo está dizendo, verso 22. São hebreus? Ele vai dizer, também eu. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? E ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes eu fui exposto a isso. Paulo está dizendo no versículo 24, sabe, a minha relação, a comparação deles comigo é a seguinte: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Olha só o apóstolo Paulo, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, e 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Tudo que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é: eu sofri, e eu sofro por causa do evangelho e da sua missão. Eu sofri, e eu sofro, porque eu amo a noiva de Cristo. Eu sofri, porque me preocupo com a igreja. Eu sofri e sofro, porque quero dar sinais que à frente os trilhos estão quebrados e muita gente pode morrer. Eu sofri e sofro, porque sei que Jesus morreu por todos, a fim de que cada um possa viver uma nova vida segundo a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer agora a essa igreja, no verso 29, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Esse é o sentimento do pastor. Esse é o sentimento do pastor apóstolo Paulo. Esse é o sentimento daquele que vive a vida pastoral. Esse é o sentimento daquele que vê seu irmão andando em passos largos para um grande precipício. Esse é o sentimento de todo pastor. O pastor apóstolo Paulo, ele demonstra tamanha preocupação com o caminho que a igreja estava tomando, porque ele sabia o valor da vida. Ele sabia a dimensão
da misericórdia de Deus. Ele sabia o que representava servir a Deus. Por isso que ele cita no fim desse texto, abordando um grande livramento que ele mesmo experimentou. E ele vai dizer no versículo 31 ao 33. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por abertura da muralha e assim escapei do governador. Essa pregação nessa noite, ela acontece com alguns objetivos. Gostaria que você fosse conduzido a pensar, primeiro, como igreja, como noiva de Cristo, será que eu tenho aceitado as propostas da serpente e tenho andado ou vivido no engano? Porque o diabo sopra. O diabo sopra no seu ouvido. O diabo sopra nas suas motivações. O diabo sopra. O diabo quer te conduzir. O diabo quer te guiar. O diabo quer te inspirar. E meu irmão, desculpa, eu não posso aqui ocultar essa realidade. Existe Deus, seus anjos, seu reino, mas existe o diabo com seus demônios, que estão sentenciados à destruição. Porém, Jesus disse que esse diabo, com seus demônios, eles estão nos lugares áridos, buscando a quem tragar. Buscando a quem tragar. Lembra que Jesus deu o exemplo de um homem que foi liberto de 7 espíritos. 7 espíritos maus, foi liberto. E o texto diz que os demônios ficavam ao seu redor, o diabo estava ao seu redor, dizendo: voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa. O diabo quer aquilo que é dele. E nós pertencíamos ao sistema desse mundo. Contudo, Jesus nos comprou com preço de sangue. Ele é este valente que nos comprou e resgatou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Mas o diabo quer nos tirar de lá. O diabo quer nos tirar de lá. Ele quer te fazer uma pessoa indiferente. E como eu disse aqui outro dia, ele aprendeu a assistir culto. Ele aprendeu a assistir culto. Antigamente você falava em nome de Jesus e aquela coisa toda, aquela bagunça toda. Hoje ele te faz perder o interesse pelo culto. Hoje ele te faz perder o interesse pela vida cristã. Hoje ele te faz entender isso tudo que acontece aqui como apenas um ato religioso, que você vem e recebe uma oração para se sentir aliviado. Um dia uma pessoa chegou para o Fernando e disse assim: pastor, como eu amo quando você faz o culto, pastor. Você faz um culto como ninguém. Eu me sinto aliviada, pastor. Eu me sinto completa. Eu fiquei pensando, caramba, como é que eu faço o culto?
Mas, como o Renato disse, mas que miséria que é essa? Que miséria que é essa? Como é que eu faço o culto? Culto eu não faço, culto eu entrego. E não é o culto do Fernando, não é o culto do Cicrano, não é o culto do Beltrano que é melhor. É o culto que eu presto a Jesus. E desculpe, se o seu culto é ruim, é porque você entrou aqui ruim. Entrou aqui ruim. Chutou cachorro. Chutou gato. Chegou atrasado. A roupa que você queria não entrou. Ô, desgraça. É bem isso. Aí entra na frente do espelho e diz, eu preciso perder uns quilos. Aí vai para a igreja, amanhã eu começo o regime. E aí, ao invés de você ficar ouvindo e prestando atenção na palavra, você está pensando em já comprar os seus cereais, já começar a academia, porque você não entrou nessa desgraça de roupa. O diabo aprendeu a fazer algumas coisas. Não dá para ser legal o culto? Quando você quebra o pau com a tua mulher. Quando você quebra o pau com o teu marido. Não dá para ser legal o culto mesmo. Não dá para ser legal o culto quando na sua casa está um verdadeiro Deus nos acuda. Nem o diabo acredita que está acontecendo lá. Pô, pera lá, né? Nem tudo sou eu. Sabe, como que você está em relação às propostas da serpente? Você tem aceitado as propostas da serpente? É uma verdade. Você tem acertado, os irmãos que estão na galeria, os irmãos que me veem pelo vídeo, no domingão do Fernandão, vocês têm aceitado as propostas da serpente? Os irmãos lá do fundão ali, têm aceitado as propostas da serpente? Como nós estamos em relação a isso? Lá no seu trabalho, como funciona? Como é que você vive? Na sua escola, como funciona? Como você vive? No caminho da escola para casa, como é que funciona? Como é que você vive? Essa pregação quer te levar a refletir sobre: será que você não cedeu às propostas de Satanás de tal maneira que ele tem corrompido a sua mente? Que ele tem corrompido os seus ideais cristãos, os seus valores cristãos. Segundo, essa mensagem é pregada para que você valorize os ensinamentos de Jesus e recuse os falsos ensinamentos desses falsos profetas. Recuse em nome de Jesus. Não ceda, não aceite, não abrace. Mas pastor, lá, vão colocar o lenço na minha cabeça, eu vou cair, pastor, é uma bênção. Lá vão jogar toalha e receba. Meu irmão, ontem nós estávamos com o pastor Marcelo Gualberto, pastor presbiteriano. O William estava comigo, né, William? E ele
pregando, disse do absurdo que fizeram lá em Belo Horizonte. Belzonte, lá do Gerson. Não, Minas Gerais lá. Tal. Belzonte, lá dos mineiros. Vocês acreditam que a polícia, a defesa civil, aquele organismo que protege os animais, como chama? IBAMA, tiveram que ir na igreja, porque eles estavam sacrificando um carneiro. Na igreja! Na igreja! Irmãos, nós não precisamos de candelabro na igreja. Nós não precisamos de arca da igreja. Campanha dos 3 elementos da arca. Você pegará o cajado da autoridade, o pão da prosperidade e as tábuas do mandamento. Campanha da pasta do figo. Pelo amor de Jesus Cristo, que evangelho é esse? Valorize os ensinamentos que você recebe. Valorize a tua igreja. Valorize a tua igreja. Valorize a tua igreja. Porque o teu pastor não te cobra para você estar aqui de quinta-feira. O teu pastor não te cobra para você estar aqui no domingo de manhã. O teu pastor não te cobra para você fazer discipulado. O teu pastor não te cobra quando você fica no celular na hora do culto. O teu pastor não te cobra quando você fica fazendo besteira. O teu pastor não coloca em disciplina. Agora, se a gente quiser fazer aqui um plebiscito, a partir de agora o pastor Fernando tem que... Alguém soprou aí? Usar paletó, pronto. Gente, eu não uso porque eu sou gordo, eu não gosto. Os irmãos que trabalham de paletó aqui direto, chega no final da tarde, como que é? Misericórdia! E aí vocês ficam a semana toda de paletó e eu tenho que ficar aqui suando só para emagrecer. Paga uma academia para mim, ô infeliz. Sabe, eu aceito. Valorize a tua igreja. Valorize o seu espaço de culto. Valorize a sua casa. Valorize a sua santa ceia. Valorize a sua casa. O nosso objetivo nessa noite, em terceiro, é que você perceba que Deus cuida de você e quer que você viva de uma forma sadia, de uma forma saudável. Terceiro, Deus cuida de você e quer que você viva de forma sadia e saudável. Quarto, essa pregação é feita nessa noite e último, para que você perceba que existem pessoas, pastores, que estão sendo usados para dizer a você que o trilho que está à sua frente está quebrado e você precisa parar, senão você vai cair. Essa pregação é feita nessa noite para que você perceba que Deus zela por você como uma noiva, e Ele quer que você chegue na presença dEle, imaculado, perfeito, para a grande celebração com o noivo, o esposo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu prego nessa noite a fim de que você perceba a graça de Deus na sua vida, a misericórdia de Deus na sua vida, a bondade de Deus na sua vida.
Porque o Pai corrige aquele a quem ama. O Pai instrui aquele a quem ama. O Pai mostra a direção para aquele a quem ama. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, entenda isso. Deus quer que você viva com uma boa consciência, com uma boa mente, a fim de que naquele grande dia, todos nós ouçamos a voz de Cristo, chamando a sua igreja, chamando a sua igreja. Essa é a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus.